Eu comecei, como todas as meninas no Brasil, a fazer dança clássica, balé, muito cedo. E estudei na escola de dança clássica, fiz 11 anos. Ao lado disso, quando fiz 17 anos, entrei na Universidade de História, Universidade de São Paulo, USP, porque queria estudar antropologia. Mas ao mesmo tempo comecei a descobrir que havia outras formas de dançar que não era clássica, eram mais modernas, porque esse era um momento muito especial em Brasil, porque eu nasci em 56, vou fazer 60 anos. Então, quando tinha 17 anos, era a ditadura muito forte no Brasil. E a universidade era um reflexo desse momento tão crítico da história brasileira. Então, acontecia ao mesmo tempo que eu era muito próxima do movimento estudantil, né? Sim. Eu também me interessava pelas descobertas da contracultura, que são descobertas ligadas a experiências psicodélicas, Sim. a uma outra forma de se vestir, de estar no mundo, talvez ecologia, uma filosofia hippie. Então, essas duas coisas, para mim, andaram sempre juntas. De um lado, a política, mas é que eu achava que a esquerda tinha um pensamento muito fechado em relação com o corpo, né? Sim. E, por outro lado, a contracultura. E aí eu comecei... Posso falar em português mesmo? Te entiendo, pero te hablo en español. Pero, ¿entiendes? Sí, Ok. sí, yo te entiendo. Por outro lado, me gostava estar descobrindo coisas em dança. Então, descobri que havia outras formas de pensar com o corpo, que não era o balé. E assim fui derrando na universidade e indo para a dança. Não tenho diploma porque deixei na universidade e segui meu caminho com a dança. Pero querías antropología, o sea, estabas pensando en las ciencias sociales. Sim, até hoje, hasta hoje, eu penso que meu approach, minha aproximação para o que eu crio é da academia, porque eu leio muito, eu começo sempre com livro, trabalho, e antropologia eu leio muito, mas eu leio como uma artista da dança, então eu leio filosofia, leio antropologia, mas eu leio pelo meio, como se disse. Sí, sí. Una pregunta allí que me llama mucho la atención, digamos, esa cercanía también con las ciencias sociales, con la lectura. Cuando empezamos el congreso aquí en Bogotá, nos dimos cuenta de algo obvio, y es que, claro, los artistas están entregados muchas veces al hacer, y el hacer es muy exigente, y a veces no deja tiempo para el escribir, para la escritura, para la reflexión, para el debate. Pero empezamos a ver que sí estaban, además de danzar y de hacer coreografías, estaban proponiendo temas de investigación. ¿Tú cómo ves esa relación justamente entre el hacer artístico, el hacer dancístico, el trabajo con el cuerpo, pero también lo otro, también esa otra parte que hemos roto, que hemos escindido, bien sea por una tradición racionalista, pero también desde la otra orilla, el artista a veces se niega un poco al lenguaje y a la reflexión? Olha, o que eu vejo é que não é mais assim, de jeito nenhum. Há muitos artistas, enormemente, que têm uma reflexão, uma pesquisa enorme, escrevem. Então, eu penso que há formas diferentes de se relacionar com a arte, né? E isso que é bonito, né? Que tenham jeitos diferentes. Mas hoje em dia existem muitos
muitas publicações de artistas que escrevem sobre os seus trabalhos. No meu caso, eu não escrevo sobre isso, eu escrevo para mim, quando preciso dar aula ou fazer uma palestra. Eu leio bastante, mas não escrevo o que eu penso. Sí. O que eu penso, eu faço no meu trabalho, né? Sí, pero en Brasil hay una tradición fuerte, ¿no? Lo que hablábamos ahora, por ejemplo, Helena, Sim, tem uma tradição Leda, muito... Sim, están en la institución, están haciendo pensando doctorados. há muito tempo. E isso é uma coisa muito interessante, porque mudou muito para muitas pessoas a perspectiva do que é a ser dança. Sim, sim. Né? Isso é muito interessante. Helena Katz tem um papel fundamental, porque ela é uma pioneira na questão da pesquisa, de pensar a dança de outra forma. Sí, sí, es cierto. Tú mencionabas en la charla que hiciste en la universidad, hablaste de una función social de la danza al referirte a todo tu trabajo. Yo quería preguntarte un poquito más sobre, no sé, de pronto ese sentido ético del arte, del hacer danza. Indudablemente tú hablabas de un impacto directo en la comunidad, pero también hablabas de un temor que tenías. Tú dijiste, a veces no sé hasta dónde es arte y hasta dónde es asistencia social. ¿Podrías confiarme um pouquinho desse drama? Eu acho que a arte não deve fazer nada, a não ser o que ela própria faz, né? Não acho que seja um papel, uma função do artista de ser social. Em meu caso, para mim, é como cidadã. Eu necessito ser alguma coisa. É uma necessidade como uma pessoa que vive num país com muitas desigualdades como o Brasil. É uma necessidade personal. E ao mesmo tempo sou uma artista. Então, do que tenho tentado é ser as duas coisas no mesmo lugar. Sim. Então, às vezes há um conflito, porque a parte social toma muito tempo. Como não sou assistente social, não estudei para isso, é uma coisa mais intuitiva, prática, muito prática. A prática me ensina o meu a ser. E de outro lado, tenho que estar em estado de poesia, de fantasia, de ficção, para poder criar meus trabalhos. Então, a realidade numa favela brasileira é muito forte, muito é como uma coisa que te toma todo, porque é muito forte, com tiros, com a vida, é na vida que faz assim. Então, e para criar, preciso me concentrar na outra coisa. Então, eu não sei como as coisas se comunicam, mas elas se comunicam. Às vezes eu fico cansada porque é muito intenso. Sim, claro. Pero tendo que equilibrar as duas coisas. ¿Tú cómo verías pensando desde ese estado poético del hacer? Desde tu punto de vista y desde tu acción, ¿cuáles serían, en términos muy de metáfora, los daños o las enfermedades sociales y políticas que terminan reflejándose en el cuerpo de las personas con las que trabajas? Olha, eu não sei responder essa pergunta, porque eu acho que o corpo é alguma coisa que está completamente em movimento sempre e também em troca com o ambiente, né? Eu não consigo visualizar isso no corpo com quem eu trabalho. Talvez ouvindo depois as histórias da vida das pessoas, aí eu posso olhar e perceber alguma coisa, mas não é uma coisa que me toca, que eu percebo muito forte isso, né? Talvez eu não esteja
olhando para isso quando eu estou trabalhando, sabe? Sim. Mas com certeza o corpo é marcado pelas experiências que são vividas, né? Mas eu não sei dizer para você de que forma ele é marcado, né? Sí, sí. Sí, estaba pensando alguna vez, hace 3 o 4 años vino de la Universidad de Oregon Maxine Sheets Johnston. Ella es bailarina, pero también pues más o menos en los 70s hace una fenomenología de la danza y entra en el campo teórico. Y conversando así alguna vez me decía, ella trabaja, como te digo, en Oregon, en Estados Unidos, me decía que cómo estaba viendo en los jóvenes de hoy, allá en Estados Unidos, un efecto, por ejemplo, de la sociedad de consumo en los cuerpos. Y entonces es un poco la caricatura del muchacho con los pantalones escurridos. En Estados Unidos el problema de la obesidad por ese consumo desenfrenado. Y decía, parece que se estuviera formando, esa misma sociedad de consumo deja su impronta en el cuerpo y modela los cuerpos de los muchachos, no en términos solamente conceptuales o psicológicos, sino físicos, fisiológicos. Muchachos con obesidad, ¿no? Algo que me llama mucho la atención aquí es en nuestra convivencia cotidiana, es como la violencia cotidiana también va dejando su huella en nuestras mismas actitudes de unos hacia otros, en la manera como nos tratamos corporalmente. A eso me refería con essa pergunta. Pero eu não consigo ver isso. Claro que sei a obesidade está ligada à pobreza. Hoje em dia, no mundo inteiro, a pobreza é obesa. Sim. Mas essa é uma questão que há muitas discussões no Brasil, mas não apenas no Brasil. Mas eu não vejo a violência, eu não consigo ver o que a violência faz no corpo, no jeito que as pessoas estão. Não consigo. Eu trabalho também com jovens, mas eu não consigo ver. Eu vejo mais a questão da obesidade, mas menos a questão da violência, não sei. Ya, ok. Otro elemento que mencionaste en tu charla fue refiriéndote a la, de pronto, brutalidad policial, a la persecución muchas veces de la policía. Te referías al tema del racismo, que indudablemente pues en Latinoamérica tenemos que enfrentar de una vez por todas. ¿Cómo trabajas el tema del racismo, por ejemplo, en tu obra y en tu trabajo con las comunidades? Eu não trabalho esse tema. Essa é uma reflexão que eu tenho no meu cotidiano, mas não é um tema que eu estou preocupada com ele. Eu não tenho assim temas que eu me preocupo quando eu estou fazendo o meu trabalho. Eu deixo a minha imaginação e a imaginação das pessoas com o meu trabalho abertas. Pode aparecer isso de alguma forma poética que eu não sei, mas não é um tema que eu persigo. Nenhum dos temas que eu persigo, que eu sigo, eles são assim ligados ou ao racismo ou a desigualdade. Eu não trato desses temas. Eu, por exemplo, prefiro tratar assim, como é estar juntos. E aí vai aparecer a violência, vai aparecer tudo dessa forma, mas não diretamente falando sobre isso. Isso eu falo na questão do meu cotidiano e do cotidiano dos brasileiros de uma forma geral, e no cotidiano dos habitantes da favela. Então, né, a brutalidade policial é vista principalmente na favela. Na parte rica da cidade, funciona de outra forma, né? Como em todos os lugares. Então, essas questões mais assim emergenciais da sociedade, né? Elas me tocam como cidadã, como eu falei, né? Mas quando eu vou para o meu trabalho, elas devem estar em algum lugar funcionando assim, né? Para sair do meu trabalho, mas não é algo que a gente trate disso especialmente. Bien. Una última pregunta, Lía. Entras a la danza mencionaste la danza moderna. Trabajas hoy en lo que
se podría llamar la danza contemporánea. Pero una de las riquezas enormes de todo el continente, y pues es casi que una bobada decir eso, porque en todo el mundo están también las llamadas danzas tradicionales. Algunas veces entran en choque, por ejemplo, las formas artísticas que están dentro del circuito artístico de hacer teatro, de hacer danza, de hacer arte, con esas otras formas que se llaman, pienso que un poco restringidamente, folclore o tradición. ¿Cuál es tu contacto con las danzas tradicionales del Brasil, que es de una riqueza enorme y que además a través de las formas del mestizaje son muy ricas? Claro que essa, para nós outros brasileiros, é uma experiência muito forte, porque temos muitas danças que vemos. Pero em meu caso, eu me interessei muito por isso durante mais ou menos 5 anos, quando eu ganhei uma beca, uma bolsa, para estudar Mário de Andrade. Mário de Andrade é um escritor que fez parte do movimento modernista no Brasil, a semana de 1922, que é a semana que trouxe a arte moderna para o Brasil, vamos dizer assim, né? E junto com Oswald de Andrade, que criou o Manifesto Antropofágico, né? E Mário de Andrade, então, a minha bolsa, a minha beca era para estudar literatura oral. Mas eu, vamos dizer metaforicamente, dei a mão para o Mário de Andrade e entrei no universo do folclore diretamente, porque ele foi o grande colecionador do folclore brasileiro, né? Então ele tem livros sobre as danças dramáticas, sobre os cocos. Ele mandou missão pelo Brasil inteiro na década de 30 para recolher músicas, danças, tudo. E aí então eu fiz 2 exposições com a obra de Mário, música e 2 trabalhos de dança. Então eu realmente tenho uma prateleira na minha casa só de livros de folclore. Então, também foi um jeito gauche, entende? De entrar no folclore. Eu penso que eu tenho um jeito gauche de entrar na filosofia. E também foi esse jeito que eu entrei no folclore. Então, eu me sinto que eu dei um mergulho muito profundo durante 5 anos e depois me libertei. Mas ele está dentro de mim, né? Sim. Não sei se gauche, você entende? Sim. Temos um poeta lindo brasileiro que se chama Carlos Drummond de Andrade. E ele fala, tem um poema dele que diz: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Muchas gracias, Lia. Obrigada a você. Muito bem. Y como en Casablanca, ojalá este sea el principio de una hermosa amistad. Sí.